Vamos abrir a palavra de Deus no livro de São João. São João capítulo 6. São João 6. São João 6, versículo 5. Hoje é o encerramento da campanha do pão. Eu vou estar falando sobre o valor do pão. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também peixe, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, encheram 2 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que se preocupa com a humanidade. O Senhor não quer, Senhor, que haja fome, mas o Senhor é o pão da vida. Mas também não quer que o pão material falte para ninguém. Obrigada, meu Pai querido eterno, porque hoje é o dia da Bíblia, e a Bíblia registra sobre o pão terreno e sobre o pão celestial, Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós vimos aqui o Senhor Jesus Cristo, na primeira multiplicação de pães. Nós vimos que o Senhor, então, ele foi para o outro lado da Galileia, que era Tiberíades, e uma grande multidão acompanhava Jesus. Jesus, por onde passava, havia pessoas que o acompanhavam e queriam ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é poderosa. E a grande multidão estava ali naquela relva, assentada e ouvindo Jesus falar. Muitos estavam esperando para serem curados, outros para serem libertos, cegos para enxergar. E a multidão estava ali, esperando receber algo de alguém que poderia dar, o Senhor Jesus. E agora a palavra de Deus diz para nós que o Senhor Jesus levantou os olhos, e quando ele viu toda aquela multidão, logo ele pensou: essas pessoas, pelo tempo que está aqui, já estão com fome. E quem está perto de mim não fica com fome. Diga: quem está perto de Jesus não fica com fome, porque Ele providencia. Então você que tem Jesus, se você vê também uma pessoa com necessidade,
Você não deixa a pessoa com necessidade. Você supre a necessidade dela com amor. Porque o Senhor Jesus é a fonte de todo amor. E Ele não gosta de ver ninguém com fome, porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta espiritualmente. Mas Ele quer também que todos sejam alimentados, que tenham fartura. Nós estamos no mês de dezembro, e todo mês de dezembro nós olhamos para as famílias carentes da igreja e mandamos para elas uma cesta de Natal, para que no dia de Natal eles possam ter uma comida com fartura, e nós cuidamos. Nós fazemos com que eles sintam amados e sintam abençoados, porque nós temos que ser parecidos com Jesus. E a característica de Jesus, a essência de Jesus é o amor. Ele é a essência do amor, a perfeição do amor está no Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus diz que Ele quis experimentar os discípulos, dizendo para eles comprar pão. Mas trazendo para a tradução de hoje, eles tinham 200 reais. E eles disseram: o que nós vamos fazer com 200 reais? Uma multidão tão grande. Tão grande, como é que nós sabemos que essa multidão era tão grande? A Bíblia diz que só de homem tinha 5.000 homens. Agora, onde tem quantos homens aqui, quantas mulheres? As mulheres são o dobro. As crianças mais que o dobro. Agora, imagina quantas pessoas estavam lá. Então, os homens estavam olhando as coisas com os olhos naturais. Mas, de repente, André virou para o Senhor Jesus e disse: olha, tem um menino aí que tem 5 pãezinhos e 2 peixes. E aí o que aconteceu? O Senhor Jesus nem questionou. Pegou os discípulos e disse: manda o povo se assentar. Manda eles se assentar em grupos. E eu acredito que aqueles discípulos pensaram: o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Queridos, é muito importante você ter algo na sua mão para Deus multiplicar. Ele multiplica. Ele não precisava dos 5 pães e 2 peixes, mas Ele estava nos ensinando que para se multiplicar algo, nós temos que ter aquele algo para multiplicar. É por isso que hoje, na hora do pão, quem não trouxe o pão, eu vou mandar entregar, porque hoje é encerramento da bênção do pão, para que na sua família nunca falte nada. Se você quiser, eu pedi para todo mundo trazer o pão, você pode levar, colocar na lata do arroz, na lata do feijão, para que a bênção da oração aqui mantenha a fartura na sua casa. No mês de janeiro, 5 de janeiro, nós vamos iniciar uma campanha poderosa, e eu vou estar entregando no dia 5 de janeiro, um envelope para vocês, e dentro do envelope haverá 12 grãos de feijão, porque o feijão dá em todo lugar. Até a criança na escola pega o grão de feijão, traz para casa, põe no algodão úmido, e o feijão brota e dá feijão. E nós vamos estar aqui, em nome do Senhor, orando, e dizendo que nos 12 meses de 2023, nós não sabemos o que acontecerá no Brasil, mas a igreja depende do governo teocrático, o governo de Deus.
Esse governo garante que a igreja terá fartura. E vamos estar orando, vamos estar buscando. E aqui a palavra de Deus diz que eles se assentaram. Aqui homens de quase 5.000. Então Jesus recebeu os pães daquele menino e o Senhor deu graças. O Senhor Jesus, irmãos, mostra para nós a vida de oração que ele tinha. O Senhor Jesus orou com vida e orou até a hora da morte. Nós temos que ter prática de oração. E ele então, ele ora e ele dando graça, uma oração de gratidão a Deus, porque ele já sabia o que ia acontecer. E aí ele deu para os discípulos, e a palavra de Deus diz que eles se saciaram de comer pão. Mas sabe, o Senhor, ele não traz para aqueles que oram provimento. Ele traz para aqueles que oram suprimento. O provimento é essa água aqui, ó, que eu bebo e mata a sede no momento. Isso é o provimento. Mas o suprimento é uma caixa d'água. E agora a palavra de Deus diz que depois que todo mundo havia comido, as mulheres, as crianças recolheram. O Senhor Jesus não gosta de desperdício. Ele não gosta. Ele diz: recolha aquilo que não foi comido e coloca no cesto. E foi recolhido e deu 12 cestos. Imagina quem investe em Jesus, o quanto recebe de volta. O menino investiu 5 pães e 2 peixes e recebeu 12 cestos de pães. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus por isso. Ele poderia ter escondido o pão dele e ter dito: não, minha mãe que mandou para mim não passar fome aqui. Eu vou dar e pode me faltar. Irmãos, ninguém que investe em pessoas por amor e que entrega para Jesus vai ter falta. Ele suprirá com medida recalcada, sacudida e transbordante. Este é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para sempre. A Bíblia diz para nós que se você for pregar o Evangelho e chegar numa casa e aquela família estiver com fome, não interessa quem é ela, não interessa se é evangélica, se é católica, se é espírita, se é xexonoye, não importa. Se ela estiver com fome, a palavra de Deus diz: dá-lhes primeiro de comer, para depois falar do amor de Deus. Como é que a pessoa vai ouvir do amor de Deus se ela estiver com fome? Então nós precisamos aprender com Jesus. Você verá que depois do povo saciado, o Senhor Jesus pregou, e as pessoas estavam preparadas para ouvir, porque elas estavam alimentadas. Nós estamos aí vivendo o tempo do Natal. Eu acho o tempo do Natal maravilhoso. Este ano, pelo que aconteceu com as eleições, com Copa do Mundo, eu não armei a minha arvinha de Natal, mas eu gosto, luzes, eu amo, glória a Deus por isso, e eu não armei a minha arvinha de Natal, mas é um momento em que você faz irmão secreto, amigo secreto, tanta coisa secreta, que depois é revelado. Mas talvez você faz tanta coisa e você não se lembrou como é que está o seu vizinho. O seu vizinho terá alguma coisa para comer?
Ele vai poder fazer um jantar mais tarde na véspera do Natal? Ou eles vão dormir para não ficar com fome? Então, irmãos, cristianismo sem amor é como uma lata que bate, não vale nada. Essa igreja está neste local, porque é um dia de enchente, e eu vim para cá trazer colchão, roupa, para os marginais que moravam aqui. E quando eu cheguei aqui, Deus colocou fogo aqui na terra, e o povo caiu endemoniado. Aí ficou um em pé, diz: a senhora derrubou eles, vai levantar. Eu falei: não, quem derrubou foi o diabo, quem levanta é Deus. E eu não sabia que Deus tinha escolhido. Ele diz: o grande homem está aqui, tem fogo aqui. É o amor do Senhor nosso Deus. Não é o nosso amor ele é egoísta. O nosso amor, ele é negociado. Mas o amor de Deus, não. Então se lembre de alguém. Se lembre de alguém neste Natal. E Natal é Jesus. Fala de Jesus para as pessoas. E aqui a palavra de Deus diz que quando aqueles homens viram o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Veja, estava faltando naquele lugar evangelização. Jesus estava fazendo o milagre da multiplicação, e as pessoas estavam achando que ele era apenas um profeta, quando era o Filho de Deus que estava ali, naquele lugar. Então, queridos, vocês precisam anunciar Jesus. Ninguém passou por aquela multidão dizendo: olha, quem está aí é Jesus. Ninguém, ao entregar aquele pão, disse: olha, quem multiplicou esse pão, vocês vão ficar com fome, é Jesus. Então nós precisamos falar de Jesus. As pessoas não podem confundir Jesus com qualquer outro. Jesus é o único, é o primogênito e unigênito Filho de Deus. E nós precisamos anunciá-lo com muito amor e com muito carinho. E eu hoje vou estar orando pelo pão. E você hoje vai orar. E vai declarar em nome do Senhor Jesus, que na tua casa não terá falta. Mas que você vai se lembrar de alguém que tem falta. E terá misericórdia da pessoa também.